Fala aí, rapaziada, beleza? Bora começar aqui mais um programa. Se você não sabe, eu sou o Thor. Esse é um canal sobre trader esportivo e Bom Dia VLT é um programa que eu faço onde eu desenho cenários. Olha só, eu separo alguns jogos aqui para desenhar cenários para a gente trabalhar, beleza? Então aqui eu coloquei o cenário que o jogo do Chelsea acharia um pouco mais difícil e perdeu. Por isso que eu não coloquei nenhum cenário aqui. Eu poderia buscar um back, algo do tipo. Eu acreditava que o Chelsea não vinha tão bem assim, uma odd muito baixa. Não achava interessante. Assim como o Borussia Dortmund, eu acho um time muito perigoso. Então, venceu goleando, mas também não é um time que eu me arrependo. Isso, cara, uma coisa que você tem que entender. Não é porque o time venceu que você tem que ficar se lamentando. Muitas vezes ele vai vencer e não vai ter convencido. Então é muito melhor você ter deixado passar aquela oportunidade sem ter pego dentro dos seus métodos. O que você tem que entender é a médio e longo prazo você vai ser lucrativo se você seguir os 5 pilares. Quais são os 5 pilares? Calma, paciência, método, gestão de banca e emocional. Você pode até ganhar dinheiro no curto prazo, mas se estiver fora de método, gestão de banca e emocional, você nunca vai ser lucrativo. Isso eu te garanto. Se você ganha na sorte uma vez ou outra, é normal, vai acontecer. Médio e longo prazo, não existe a mínima possibilidade disso acontecer. Não existe, não existe. Beleza? Então bora lá. Aí depois Back City bateu tranquilo, Lei Milan, até algo que eu tinha mandado lá para trabalhar algo contra o Milan, acreditava que o Milan não venceria o jogo. PSG Back bateu também. O Leipzig era um jogo um pouco mais complicado e realmente foi um jogo muito complicado. Benfica bateu também, a gente até pegou no Punter back Benfica. Real Madrid back também bateu. Palmeiras estava com a cara muito grande de back, mas até eu mandei lá no grupo, cara, eu mandei, ó, sem o time completo, o Palmeiras sem o time completinho, não é a mesma força, não tem como. Por exemplo, o Flamengo, cara, se duvidar, o time reserva do Flamengo é até melhor do que o time titular. E eles se misturam, né? Não existe um time titular. Na verdade, o Flamengo ele tem 20 jogadores titulares, entende? 15 jogadores titulares. E essa é a diferença. Então ele sai de uma daqueles famosos 11 titulares, mas os outros, sei lá, 5, 6, 8 jogadores são tão bons quantos. Então, tipo, quando você fala assim, o Flamengo vai com o time reserva. Não, não é um time reserva. Pô, Everton Cebolinha é reserva, Marinho reserva. Não existe isso. Vidal, aonde o Vidal era titular do Barcelona, titular da Inter de Milão. Esse cara é reserva? Ele não é reserva. É porque só pode jogar com 11 jogadores, né? Mas se pudesse jogar com 15, óbvio, eles seriam titulares. Então há uma diferença muito grande nisso, beleza? Sem mais delongas aqui, vou apagar o nosso dia de ontem e começar já a nossa preparação para a gente trabalhar os jogos desta quarta-feira. Cara, tem muitos jogos, ó. Separei aqui muitos jogos para a gente operar. Uma coisa você tem que entender que, primeira coisa, não é porque eu separo os jogos aqui que eu necessariamente vou fazer apenas os jogos que eu separei. Não. Significa que aqui é para eu ter um norte, o que possivelmente eu vou buscar, beleza? Bora lá, sem mais delongas. Mais uma quarta aqui de Champions League, mais um dia de Champions League, aliás. Primeiro jogo, Ajax versus Rangers. E, cara, aqui eu já me encontro num jogo muito complicado, porque os dois times são de ligas inferiores, não tem como. São de ligas inferiores, se não me engano, o Rangers é da Escócia e Ajax da Holanda.
E aqui é o seguinte, os dois times atacam muito bem, são muito contundentes, são muito velozes. Porém, por exemplo, o Ajax, ele é favorito e eu acho ele muito bom. Entretanto, perdeu dois jogadores assim absolutos e, e com toda certeza vai fazer muita diferença, que é o Antony, que foi para o Manchester United, maior transferência da janela, 100 milhões de euros, e o Haller, que foi vendido por Borussia Dortmund e ainda tá com câncer, então nem tá jogando. Então, assim, se tivesse com todos os jogadores da temporada passada, e principalmente perdeu o técnico muito bom, Erik Den Haag. Então, assim, perdeu muito, muito, muito. E eu não tenho mais a confiança que eu tinha. Este jogo ele pode sim ser um jogo para gols. Tem jogadores muito interessantes e eu não gosto de buscar um back ao Ajax nessa odd, principalmente com os jogadores que estão lá. Então assim, ó, caso eu venha fazer esse jogo, lembrando que aqui eu desenho cenários, beleza? Então caso eu venha fazer esse jogo, eu acho muito mais interessante buscar um possível mercado de gols, beleza? Então eu acho muito interessante vir buscar um mercado de gols muito mais do que buscar um back ou lay ao algum time, beleza? Então essa é a minha análise para esse jogo. Próximo jogo, Eintracht Frankfurt versus Sporting. Um jogo muito complicado. O Sporting é um dos melhores lá de Portugal. Está sempre ali brigando. É campeão, vice, no máximo termina em terceiro, mas foi campeão aí nos últimos anos. Então, assim, é um time muito bom. Porém, a Liga Portuguesa é uma liga bem inferior. Não tem como, é uma liga bem inferior. Só que tá na Europa, né? Chama atenção. Eintracht Frankfurt também é um time muito bom, muito interessante. Nunca vai ser campeão de lá, né? Porque Bayern vive um momento de décadas assim que é absoluto. Mas ele sempre vem fazendo ótimos confrontos. Esse jogo é um jogo complicadíssimo, complicadíssimo. E cara, eu sempre falo, cara, eu ia até mostrar uma imagem aqui, mas eu não acabei não me atentando, não peguei, comecei a gravar e deixei passar. Mas, por exemplo, ontem uma mulher me mandou um print de uma entrada que ela fez e na hora eu já vejo que foi errada, não pelo fato da entrada, porque até eu poderia ter feito aquela entrada, mas eu tenho certeza que ela não tinha um método, porque eu vi que ela não tinha uma gestão de banca. Ela tinha uma banca de R$ 100 e colocou R$ 55 na entrada dela. Primeiro ponto, gestão errada. Colocou ali 50, mais do que 50% da banca. Ponto. Foi buscar uma alavancagem, e isso não era uma alavancagem, era um precipício. Eu sempre falo, existe sim métodos de alavancagem, inclusive eu tenho, inclusive eu utilizo e eu ensino. Porém, por exemplo, se eu não me engano, ela colocou quando estava 2-0 pro Atlético, pro Palmeiras, colocou pro Atlético virar a partida. E ela tava meio puta, né? Falou: "Eu ganhei a partida, eu ganhei e a Bet roubou, não sei o que e tal". Comentou alguma coisa assim, né? Eu falei: "Não, o Atlético não venceu a partida. Ele se classificou, mas o jogo foi empatado". E aí tava uma odd de 67, se não me engano, ia virar tipo mais de R$ 3.000. E é isso que as pessoas buscam. As pessoas querem o quê? Ficar rico da noite pro dia. Quer pegar uma. Ninguém quer pegar uma odd 2 ou uma odd 1,44. Quer o quê? Quer pegar uma odd 50. Só que você só vai perder, mano. Você só vai perder. A alavancagem funciona? Óbvio que funciona. Mas para fazer uma alavancagem ou para fazer qualquer entrada, existe método, gestão de banca e emocional. Qual o método que você utiliza para fazer determinada alavancagem? Eu tenho diversos métodos de alavancagem, diversos. Inclusive nesse jogo mesmo.
Mas eu vou colocar 50% da minha banca? É óbvio que não. Enfim, nesse jogo aqui, ó, é um jogo muito complicado, mano. E aí você tem que. E aí a maioria das pessoas querem que não, eu vou mostrar que eu sou o melhor. E eu identifiquei que esse pássaro no vermelho do Eintracht Frankfurt tá me chamando a atenção e ele vai vencer. Mano do céu, velho. Isso não existe, caralho. Para de ser burro, porra. Não tenta adivinhar, mano. É por isso que as apostas esportivas são consideradas jogo de azar. Porque vem um animal desse e fala: ah, esse vermelho aqui me chamou a atenção. Vai vencer. Não, isso não é trader esportivo. Ou um jogo desse complicadíssimo. Acredito que o Sporting até tem um pouco mais de técnica. O Frankfurt é um time muito guerreiro, muito forte fisicamente. Então é um jogo muito complicado, muito difícil. Naturalmente e possivelmente eu nem vou fazer nada nesse jogo, a não ser que seja algo muito claro. Mas fora disso, não vou fazer nada nesse jogo, mano. Vou fazer nada. Beleza? Próximo jogo aqui, ó, jogo da Ligue 1. É uma rodada alternativa aqui. Lorient versus Lyon. Um jogo bem complicado também, porque os dois times vêm de sequências muito boas. E é óbvio que o Lyon ele é favorito. Um jogo que vai ser no meio ali da Champions. Podemos jogar, fazer esse jogo. Não é um jogo assim que eu tô louco para fazer, que eu acho que o Lyon vai amassar, que o Lyon é muito mais time, mas o Lyon é mais time sim. Ele é mais time. Então, por conta disso, eu venho sim com uma ideia. Não significa que eu venha buscar um back Lyon no pré-live, principalmente. No pré-live eu não venho buscar esse back, mas no live, se der, por exemplo, se o Lyon estiver amassando, mano, sabe o que é amassando? A ppm é acima de 1, chute ao lado, chute ao alvo, muito mais chute ao alvo, enfim, com a porcentagem determinada, com alguns outros métodos que algumas outras características que eu utilizo para buscar no método de back, eu posso sim estar em back Lyon. Caso contrário, eu não vou querer adivinhar, beleza? Próximo jogo aqui, ó, aí começa a Champions das 4 horas. Clube Brugge versus Leverkusen. Cara, jogo dificílimo também. O Clube Brugge é um time muito interessante, porém, a liga deles é muito inferior. E o Bayer Leverkusen, apesar de não ver um momento assim absurdo, é muito mais time, joga uma liga muito mais competitiva, então acaba sendo muito maior as chances do Leverkusen vencer essa partida. Significa que por conta disso eu vou buscar um back Leverkusen de olho fechado? Óbvio que não. Óbvio que não. Principalmente jogando fora de casa. Então eu prefiro muito mais analisar esse jogo e deixar para fazer no live, beleza? Próximo jogo aqui, ó, Napoli versus Liverpool. Cara, existe assim uns 5 times no mundo que eu mais gosto de buscar o back. Por exemplo, o City é um time, Brasil é um time jogando as eliminatórias. Quem mais? Bayern de Munique é um time que eu gosto muito. Salzburg é um time que eu gosto muito por conta principalmente de como o time joga e principalmente por conta dos seus adversários. Por exemplo, o Ajax mesmo ano passado era um time que eu gostava muito. Benfica esse ano é um time que eu estou gostando muito. Então existe alguns times que a gente gosta muito. E o Liverpool era um time desse que eu buscava também. Por que era? Porque esse ano ele já não começou como os últimos anos, não começou como vinha os últimos anos ou como terminou o último ano. Então o Liverpool hoje já não me traz a mesma segurança. Acho o Liverpool sim uma máquina, perdeu muito com o Mané. Tá sentindo muita falta do Mané, do Thiago Alcântara. Então assim, o Napoli está muito bem e o Liverpool vem muito mal nos últimos jogos da Premier. Vem muito mal, muito mal. Então assim,
Isso ano passado eu viria para buscar, cara, odd 1,90 pro Liverpool. Meu Deus. É uma odd assim que eu viria de olho fechado. Hoje, esse ano, não. Esse ano não venho tranquilo para buscar um back Liverpool. Beleza? Então esse jogo eu vou sim acompanhar. Quero muito fazer, mas prefiro deixar 100% pro live, beleza? Aqui pode ser um jogo muito interessante. Pode ser um jogo muito interessante. Por quê? Como eu falei, o Bayern sim, mano. O Bayern não muda, não muda. É um time absurdo, absurdo. O que esse time representa dentro dos 90 minutos é um absurdo. A intensidade, a vontade, a garra que esse time tem de jogar. Não sei se eles vão mostrar isso neste jogo, por conta que é fora de casa, por conta que é contra uma Inter, que a Inter tem qualidade. A Inter vai jogar dentro de casa, então assim, ela tem qualidade sim, mas uma odd 1,75 para um Bayern de Munique é muito bom. É muito bom. Acredito, não sei, mas acredito que o Bayern não vai vir com tanta vontade quanto ele viria contra o quanto ele vai vir, na verdade, contra o Barcelona. Acredito que contra o Barcelona eles vão vir babando. Por quê? Eles já levaram a goleada do Barcelona. Nos últimos anos vem amassando o Barcelona, mas assim, o Bayern de Munique, quando ele enfrenta o Barcelona, eles têm vontade de fazer a maior goleada histórica já vista no futebol mundial. E agora, o Lewandowski foi pra lá. E eles têm essa rusgazinha, sabe? Eles, putz, perdemos o nosso melhor do mundo. Mas nós temos que mostrar que nós somos melhores. Então, assim, eu acredito que contra o Barça, o Bayern vai amassar, vai destruir, vai tipo trucidar, trucidar. Mas contra a Inter eu já não tenho essa segurança tão alta. Então esse jogo pode ser um jogo parelho. Não abro mão de jeito nenhum de buscar um back ao ao Bayern de Munique, mas também não descarto a possibilidade de buscar um possível mercado de gols, porque a Inter sabe fazer gols também. A Inter sabe fazer gols. E o Bayern, pelo fato dele jogar tão avançado no meio de campo, é que aqui não mostra o campo inteiro, mas, por exemplo, o Bayern de Munique, ele avança todo mundo. Por exemplo, os volantes, os zagueiros, eles viram quase um meia e de volante quase. Eles são mais, eles ficam acima dos volantes. Os volantes ficam acima dos meios. Os atacantes ficam, cara, dentro do gol. Os caras ficam 90 minutos no campo adversário. O Neuer joga de volante, cara. Então, assim, é um time que vai muito pra frente. Pelo fato dele ir muito pra frente, ele dá precedente também para ser contra-atacado. Então, existe um ataque contra-ataque muito grande em jogos do Bayern de Munique. Então, acaba sendo muito perigoso. Porém, eles são muito efetivos na questão de fazer gols. E isso acaba que ele sempre vence muitos jogos e com muitos gols. Então, assim, eu venho sim para buscar algo a favor do Bayern de Munique, mas não descarto também de buscar o possível mercado de gols, caso o Bayern não esteja tão efetivo, não esteja atacando tanto quanto ele vem atacando em todos os jogos deles, beleza? Vai jogar fora de casa, vai jogar contra uma Inter, então assim, tomem muito cuidado, beleza? Próximo jogo, Barcelona versus Vitória Pilsen. Aqui não tem o que falar, né? Esse grupo aqui, ele tá desenhado. O básico que nós temos que fazer é 3 pontos contra o pior time. Ou seja, Barcelona vai amassar, Bayern vai amassar e Inter vai amassar. O que vai dizer quem vai se classificar vai ser o confronto entre eles. Mas, no mínimo, 6 pontos eles já têm. Que é o jogo de ida e volta contra o Vitória Pilsen. Não tem como.
O time que perder pontos para esse Vitória Pilsen, com toda certeza, vai passar mal nessa qualificação e pode até ficar de fora. Então, assim, o Barcelona vai vencer? Óbvio que vai vencer. Uma odd dessa, cara, eu não vejo valor algum numa odd dessa. Não vejo valor algum. Então, uma odd 1,07 para o Barcelona, que ainda não está voando, fez várias contratações e tudo mais. Acredito que vai vencer tranquilamente, mas 1,07 para o Barcelona contra um time fraquíssimo também, cara, não vejo valor. Então, assim, muito complicado esse jogo aqui. Acredito que o Barcelona sim vai vencer, mas essa odd eu não vejo valor algum, beleza? Próximo jogo, Tottenham versus Olympique de Marseille. Aqui um jogo bem complicado também, porque os dois times vêm muito bem, óbvio, em prateleiras diferentes. Então, o Tottenham ele vem muito bem, mas ele é um time de uma prateleira abaixo na Europa. O Olympique de Marseille vem muito bem, mas ele é sim um time de uma prateleira abaixo na Europa. Apesar de nas suas ligas eles irem muito bem. E por conta do Tottenham estar vindo muito bem numa liga que é hoje considerada a maior liga do mundo, a Premier League, óbvio que a odd dele sempre vai ser mais baixa. E pode sim vencer, mas assim, o Tottenham ainda não me passa uma tranquilidade para buscar um back um pré-live. No live pode até ser interessante, eu posso vir buscar esse back no live, mas pré-live prefiro passar, não é um jogo tranquilo para se fazer. Atlético de Madrid versus Porto. Cara, Atlético de Madrid para mim é a vergonha mundial. Esquece essa formação do Atlético Madrid. O Atlético Madrid joga só aqui, ó. Dentro da área. O time medíocre. Esse time eu torço muito para que ele não faça nenhum ponto. Nenhum ponto. O Porto é um time interessante, mas não vem vivendo um melhor momento. E o Atlético Madrid é um time interessante. Apesar de jogar numa retranca desgraçada, consegue achar os seus golzinhos ali e, tipo assim, se defender é, é a alma do time, é a alma desse time aqui, desse cara aqui, ó, desse inseto aqui. O time vergonhoso do cacete. Mas enfim, Atlético Madrid é mais time do que o Porto hoje, não tem como. Acredito que vá vencer, mas assim, eu não venho tranquilo para buscar um back ao Atlético Madrid. Acredito que vai vencer sim, vou até colocar aqui, ó, que pode dar cenários, mas eu acho muito complicado fazer jogo do Atlético Madrid, então não sei se eu venho para buscar um back ao Atlético Madrid não, beleza? Próximo jogo pelo Brasileirão, Atlético Mineiro versus Bragantino. E cara, olha só, os dois não vêm numa sequência assim absurda, mas aparentemente o Atlético Mineiro ele deu uma ressurgida. Em contrapartida, o Red Bull Bragantino vem muito mal nos últimos jogos. Muito, olha isso. Nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Vem jogando muito mal, vem perdendo muitos gols. Então, Atlético Mineiro jogando em casa nessa nova ascensão. Acredito que o Atlético Mineiro esteja voltando a ser um time assim interessante e não briga mais por nada, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores, é muito longe no Brasileirão, não busca mais, mas vai buscar ir direto para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Então ele vai buscar sim ficar ali entre os 4, acredito que é o mínimo que o Atlético Mineiro também tem que fazer. Então acredito sim que dá para se buscar um back ao Atlético Mineiro por conta que principalmente seu adversário vem muito mal nos últimos jogos, beleza? Ponte Preta versus Sport Recife. Cara, que jogo complicado. Sport ali brigando para ir para a primeira divisão, perde o jogo, não vem jogando um futebol convincente. Ponte Preta ali não vai subir mais também, né? Mas é um jogo um time que faz jogos interessantes. Assim, esse jogo é um jogo complicadíssimo, complicadíssimo. Se você quer se complicar, faça esse jogo. É um jogo muito complicado. Então, assim, esse jogo eu prefiro muito mais passar. Puebla versus Pachuca.
Aqui um jogo que é bem complicado, mas por conta do que os times vêm fazendo nos últimos jogos, a gente pode até pensar em buscar algo contra o Puebla, até por conta da odd ser uma odd interessante. Dá para se trabalhar algo contra o Puebla também, por conta que o Pachuca ele vem muito bem. Ele vem muito bem. Olha só, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e uma derrota. O Pachuca, o Puebla não vence nem perde. Então assim, é um jogo bem complicado de ser tão fácil, sabe? Acredito que não vai ser um jogo tão fácil, porém acredito sim que o Puebla não vai vencer por conta que é um adversário que o Pachuca vem jogando muito bem. Então acredito que dá para ficar de olho no possível lei ao Puebla, beleza? Puebla. Posso sim buscar um possível lei ao Puebla. Vou colocar aqui. Depois nós temos ali, ó, Audax Italiano versus Cobresal. Aqui também. O Audax Italiano vem muito bem, apesar dos dois terem a mesma pontuação. O Cobresal ele começou muito bem o campeonato. E o Audax Italiano se encontrou no campeonato. Então, assim, é um jogo sim que eu vou ficar de olho para buscar algo a favor do Audax, principalmente jogando em casa, apoio da sua torcida. Então, Audax Italiano. Eu venho sim para buscar um back ao Audax, porém é aquilo, é uma preparação. Eu preciso que os times entreguem isso dentro de campo, beleza? Próximo jogo, Sampaio Corrêa versus Novo Horizontino. Que jogo horrível, que jogo complicado de se fazer, de se analisar. 12º, 13º, nenhum vai subir. Os dois vêm numa sequência assim horripilante, olha isso. O Novo Horizontino tem uma vitória nos últimos 5 jogos. O Sampaio Corrêa não tem nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Então assim, muito complicado esse jogo, eu passo. Próximo jogo, Flamengo versus Vélez Sarsfield. E aqui é o seguinte, mano. Flamengo já tá classificado, não tem como. 4-0 não tem o que fazer. O Vélez já sabe disso. Porém, o Flamengo, ele busca fazer números. E o Flamengo vem poupando jogadores no Brasileirão, né? Vem poupando a sua força máxima, digamos assim. E está sendo muito contestado por isso, por conta que os jogos, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, já estão definidos. O Flamengo já passou nos 2 jogos, tanto contra o Vélez contra o São Paulo. São Paulo? Isso. São Paulo vai ter o jogo ainda de volta. Então, assim, o Flamengo já está classificado. E por conta que ele poupou para jogar este campeonato, então este campeonato eles vão ter que mostrar isso dentro de campo. Apesar de eu não gostar de quanto o time já ganhou o primeiro jogo, acredito que sim, o Flamengo vai vencer também, mesmo tendo vencido já, vai jogar para vencer, até porque o Vélez não tem o que fazer a não ser tentar. O Vélez vai ir para cima do Flamengo. E, mano, você ir para cima contra um Flamengo é você pedir para ser eliminado. Esse jogo, uma odd dessa, com um cenário desse de 4-0 não me agrada. Não me agrada. Mas acredito que o Flamengo mesmo assim vai vencer sim. Melgar versus Independente Del Valle. O jogo também, ó, 3-0 já foi pro Independente Del Valle. Melgar não tem o que fazer aqui, a não ser ir para cima que nem o louco que pode dar contras ao Independente Del Valle. Mas assim, o Independente Del Valle é um time bom, mas não é uma máquina feita o Flamengo. E vai jogar fora de casa. Então assim, é um jogo bem complicado que eu não me atrevo a fazer. E para finalizar, nós temos o Tijuana versus Guadalajara. Guadalajara, apesar de estar uma odd até interessante, de pouquíssimo favorito, né? Na verdade está muito parelho. Guadalajara vem muito bem, olha só. Nos últimos 5 jogos não perdeu, já o Tijuana nos últimos 4 jogos não vence. Então eu vou ficar de olho sim para buscar algo contra o Tijuana, apesar de estar jogando dentro de casa, beleza? Por conta que o Guadalajara vem muito bem. Então esse jogo, caso eu esteja acordado também, né, uma hora dessa já, Tijuana, eu venho sim para buscar algo contra o
Tijuana, beleza? Caso nos dê um cenário muito grande, muito grande. Vou deixar uma entrada punter aqui para vocês. Vamos analisar junto. O que é entrada punter, Thor? Entrada punter são entradas que nós fazemos antes do jogo começar e deixamos elas correrem até o final, beleza? Então tome muito cuidado. Não significa que essas entradas aqui, ó, são todas entradas punters. Não, significa que se o time entregar dentro de campo, a gente vai fazer, beleza? Agora, a entrada punter, cara, são jogos bem complicados, bem difíceis, confesso para vocês. O Barcelona pode ser um jogo interessante assim para buscar um handicap, por conta que o Barcelona vai amassar. Uma odd dessa pro Bayern eu acho muito interessante, assim, de todas, favoritismo, eu vejo o Bayern de Munique com um favoritismo maior. Temos outros jogos também que pode se fazer alguma coisa, mas eu vejo o Bayern de Munique hoje como uma máquina. Não sei se ele vai entregar isso tudo dentro de campo, mas acredito que dê para buscar. Eu prefiro muito mais entradas em handicap, beleza? Porque o handicap ele traz uma segurança muito maior. Neste caso não tem como, por conta que a odd já é de favorito para o Bayern. Então, por conta disso, eu vou fazer o meu back Bayern. Acredito que o Bayern vença a Inter de Milão. Acredito que o Bayern vença a Inter de Milão. E uma odd 1,77 assim é uma odd absurda, beleza? E para quem não sabe, ó, eu só efetuo as minhas entradas na Betmaster. De longe, a melhor casa de apostas. Inclusive, eu vou deixar fixado nos comentários, caso você queira fazer o seu cadastro lá na Betmaster, beleza? Acredito que é uma das melhores para se fazer entradas punters. Cara, o saque é muito imediato, é muito rápido. Você perde, às vezes, 2 minutos já cai na sua conta. E isso a gente sabe que faz muita diferença. Às vezes a gente faz uma aposta, ganha uma grana e você já quer sacar logo porque você precisa comprar isso ou aquilo e tudo mais. Então isso faz uma diferença assim absurda, beleza? Então essa é a minha entrada putra que eu vou deixar para vocês. Eu vou até colocar aqui, ó, Bayern de Munique. Acredito que dê para fazer outras entradas também, mas eu vou mandar apenas para os membros. E as minhas entradas em live, como me perguntam também, eu mando apenas para os membros também. Eu não mando lá no canal free, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Não se esqueça, nunca peço, sempre esqueço. Se você quiser que eu continue gravando esses vídeos e tudo mais, até outros vídeos também, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!